Eu sempre tive uma base familiar muito boa. O que está por trás do sucesso das pessoas, né? Sempre tive essa coisa de competitividade em tudo que eu vou fazer. Eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, eu não quero ir pelo convencional. Você começa por uma dor, por uma necessidade ou por um sonho. Trabalho desde os 11 anos de idade, praticamente. Você ia muito por instinto. Aí eu comecei a estudar muito. Com o tempo, se você não tiver algo maior, você desiste. Seja muito bem-vindo a mais um Arena do Sócio, podcast gravado aqui no Coworking Fiel, dentro da Neoquímica Arena. Ó, vou deixar uma dica aqui já logo de start. Se você é da ZL, está começando a empreender ou já empreende e não tem um espaço para ter as suas atividades laborais, aqui no Coworking Fiel é o lugar para você. Temos espaço aqui com salas privativas, temos um espaço de conexões, então você consegue conectar com outros empresários que compartilham também o espaço. Então já sabe, vem aqui para a Neoquímica Arena, procure o Coworking Fiel e você irá alavancar ainda mais os seus negócios. E hoje, no Arena do Sócio, nós não poderíamos deixar de trazer esse convidado extremamente especial. Ele que veio por indicação de um outro convidado. E quando eu fui ver a história dele, posso dizer que esse cara inovou na sua área. Porque para muitos é um tema de tabu, para muitos é um tema preconceituoso, para muitos é algo que, olha, você não vai fazer isso, porque vai prejudicar a sua profissão, você vai ser julgado e tudo mais. Mas ele mostrou que sim, é possível você fazer isso no seu corpo e ainda assim você pode ser respeitado do mesmo jeito. Eu vou confessar que o que ele faz, eu tenho duas, tentei fazer uma aqui ao vivo, mas ele, né, porque a hora dele eu descobri que é muito cara, viu, gente? Eu tava achando o podcast dele é realmente cara. Então, quem sabe depois ele libera um voucher e a gente faz lá com ele. Mas, cara, quero dizer que estou muito feliz por falar. No começo eu fiquei meio assim, como que eu vou entrevistar esse cara? O que que eu vou falar? Eu não entendo nada desse universo. Mas olhando os vídeos dele, aprendendo mais sobre o que ele tá produzindo e fazendo dentro do mercado dele, falei, cara, não poderia ser diferente, vamos entrevistá-lo. Vem pra cá, meu amigo Chico! Cara, feliz, viu? Tamo junto. No começo eu vou ser sincero, vou deixar registrado aqui. Eu fiquei preocupado. Falei assim, como que eu vou entrevistar o Chico, sendo que eu não o conheço, eu não entendo do que você faz. Eu falei, o que que eu vou conversar com ele? Sim. E aí eu me debrucei, estudei sobre você, trouxe inclusive numa ordem cronológica as datas que você sempre compartilha e que marcaram a sua vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre vida, sobre negócios, sobre o mercado, né? Vocês já sabem aqui, né? O Gustavão, corta aqui pra ele. O que que o Chico faz, Gustavão? Me diz, você olhando pra ele, você consegue identificar o que ele faz? Fica no ar. Não dá pra saber, né, Chico? Mas Não o dá, não dá. Chico vai contar um pouquinho do que ele, como é a história dele aqui, viu, galera? E ó, o Chico trouxe aqui, eu queria agradecer também a presença da Luana, do seu genro aqui, que eu descobri que é o genro, mas ao mesmo tempo é o filmmaker, é o cara que fica aqui. É bom ficar perto, né? Sim, tem que ficar perto. Vou fazer isso. Quando a Segredo. Valentininha crescer e vir com essas historinhas de namorado, vou contratar também. Contrata. Vai ficar trabalhando comigo. 24 horas. Já bota de filme que vai Mas ficar o dia inteiro tempo longe. inteiro, né? Mas, Chico, obrigado por você ter aceito o meu convite, viu, cara? Eu Obrigado que mesmo. agradeço. Tamo junto e vamos contar um pouquinho da sua história. Claro. E para startar aqui nesse episódio, nessa temporada do Arena do Sócio, onde nós compartilhamos aqui sobre história de vida, sobre negócios, sobre dicas, insights, eu quero começar do começo. O primeiro tempo do nosso bate-papo aqui vai estar dentro da sua jornada pessoal. Quero conhecer um pouquinho sobre... Você fala muito ali da sua história a partir de 2009, 2010, quando você já está começando a sua vida mais profissional. Só que eu quero dar um passo para trás, porque eu descobri que o seu pai também, né? E aí eu queria até perguntar, por que Chico, né? Mas você contou do seu pai, você contou do seu avô, todo mundo chamava Todo Márcio, mundo Márcio. né? E aí, dentro da sua história de vida, né? Você que é lá do Sul, como foi isso, cara? Como foi sua base familiar? Porque eu tentei te stalkear e não achei nada sobre a sua base familiar. Então eu queria que você pudesse contar como que foi essa história dentro da sua casa. Você tinha algum exemplo de pessoas que empreendiam, que tinha algo que você pudesse, pô, meu pai faz, eu também quero ter isso na minha vida profissional. Como que foi essa jornada?
Eu sempre tive uma base familiar muito boa, assim, né? Não de boa financeiramente, mas muito boa, assim, de ser muito próxima, né? Eu tenho uma relação muito boa com meu pai, eu tenho uma relação muito boa com minha mãe também. E a parte do empreendedorismo não tem praticamente quase ninguém, assim, é pouca gente na minha família que faz, né? Hoje em dia faz por causa de mim também e tal. Mas lá no início eu tive muito pouco disso, sabe? Do empreendedorismo da minha família. Eu sempre tive aquela coisa de eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, eu não quero ir pelo convencional, eu quero ir pelo outro lado, sabe? O meu pai sempre, ele foi empreendedor lá atrás, eu me lembro quando eu era muito criança, mas logo ele se desanimou e saiu da parte do empreendedorismo e foi pro CLT e nunca mais saiu do CLT, sabe assim? E eu não queria aquilo ali pra mim, né? Por mais que nunca faltou nada dentro de casa, assim, pra comer nem nada, mas eu não queria ir por aquele caminho, eu sempre quis outro. Tanto que eu brinco, né? E a minha esposa sabe, eu trabalho desde os 11 anos de idade, praticamente, né? Eu comecei trabalhando sabe aqueles imãs de geladeira que o Sei, pessoal sei. fazia, de Aham. biscuit, de coisinha? Uhum. A minha mãe fazia e eu peguei, mãe, faz isso aí pra mim vender. A mãe fazia assim por hobby, assim, pra botar na geladeira. Faz isso aí, eu vou sair pra vender na rua. E ela começou a fazer e eu saí pra vender aquilo ali na rua. E comecei a gostar. Comecei a gostar de ganhar dinheiro, ganhar centavos e tal. E daí um dia, eu tô caminhando na rua, vendendo assim, eu andava com uma bandeja assim de metal, com cima grudadinho, e ia nas casas, assim, tudo quanto é casa na rua, com 11 anos de idade, caminhando. E daí um dia eu vi um cara, um rapaz, assim, um senhor, assim, vindo com um carro cheio de salgados. Uhum. Salgados, assim, de festa e tal, vendendo nas lojas, assim. E eu olhei aquilo ali e eu falei bem assim, nossa, ele tá vindo tal horário. Pô, salgado, será que vende mais? Eu pensei, assim, nossa, acho que salgado vende mais. Eu peguei, cheguei em casa e falei, mãe, não quero mais vender isso aqui. Eu quero vender salgado, pastel, bolo, sei lá. E a mãe, tá, compra que eu faço. E a mãe sempre foi assim, tipo, sempre me apoiou, sabe? Não, vai lá que eu faço. A mãe nunca foi, ela sempre foi de fazer tudo, mas nunca de, sabe, ganhar dinheiro, sabe? Sempre fazer Uhum. pros outros, sabe? E daí ela faz, compra que eu faço. Comprei tudo. Comprei a carne moída, comprei o pastel, comprei a salsicha, comprei as coisas tudo pra fazer um monte de salgadinhos de festa pra vender na rua. E eu comecei a ir de manhã cedo, na hora que abria as lojas que tinha da minha, assim, da avenida principal da minha cidade. Comecei nas lojas de manhã, abria a loja e ia na loja. Já ia lá, vendia o cafezinho da manhã, um cafezinho Uhum. passado pras pessoas. O pessoal, criança vendendo, todo mundo compra, né? O pessoal ajuda mesmo. E daí eu comecei a ir. Comecei nas lojas, tudo bem arrumadinho, tudo certinho. Comecei a ir. E comecei a ganhar dinheiro daquele jeito ali. E aquilo ali, tipo, eu nunca mais deixei cair, sabe? De querer fazer as coisas, empreender e tal. E ali eu fui. Fiquei muito tempo, assim, fazendo daquele jeito. Depois eu consegui um outro emprego, já com 14 anos. Depois com 15 anos, outro emprego. Sempre assim, ó, esse aqui eu vou ganhar mais. Fui. Esse aqui eu vou Uhum. ganhar mais. Fui. Até o momento de eu ir trabalhar numa lan house que eu comecei a gostar de computador e comecei a querer aprender sobre computadores. Aí eu comecei a estudar muito, assim, sabe, sobre computador e tal, como é que fazia, e eu queria virar técnico de informática. Uhum. Aí trabalhei, virei técnico de informática, assim, nada de concurso, nada diplomado, mas Uhum. comecei a fazer tudo o que tu imaginar, assim, rede estruturada e tudo mais que precisava fazer. Aí fui trabalhar com um cara muito bom. E desse cara, que ele era formado da Intel na época, ele me ensinou muito, assim. Aí desse cara eu abri uma mini lojinha de manutenção em casa, dessa de casa que foi chegar em 2009. Que Caraca. daí, dessa lojinha de casa, um amigo que era amigo da capoeira, eu faço capoeira também, Aham. desde criança. Eu vi que, na verdade, você é considerado pela Luana até como um filho, né? Porque escorrega da pedra, quase bate a Quase, cabeça, vai exatamente. dar uma estrelinha, Quebra o quebrou o braço, o braço, ombro, tô sei sempre lá. me Então machucando. sempre faz umas artes É, dentro eu de sou o casa. filho rebelde que tá Rebelde, né, sempre. cara? A Luana tem que sempre Mas, cuidando. Não faz isso. não é isso. Mas, ó, antes de chegar ainda em 2009, quero te fazer mais algumas perguntas antes de chegar em 2009. Então, chegamos à conclusão que nós não tivemos uma referência dentro de casa na parte do empreendedorismo, mas sim tivemos uma família ali, Sim, que sempre apoiou. estruturada, organizada, que apoiava, né? Sim. Você tem irmãos? Tenho 3 irmãs. Irmãs? Uhum. Como que era essa relação de meninas dentro de casa? Elas Era. foram pro empreendedorismo? Não? Não, nenhuma. Nenhuma foi pro empreendedorismo.
quando adolescente, nem nada. Nem depois de adulta, né? Todas foram pro CLT. A minha irmã mais velha, que ela chegou aí pro empreendedorismo, ficou muito tempo, foi muito bem, mas só que com medo de insegurança, instabilidade e tudo mais, que o empreendedorismo tem, que é normal, ela voltou pro CLT, né? Tanto que eu falo, eu brigo muito com ela, né? Eu falo, pô, tu tem que sair do CLT, tem que ir empreender, tem que... Vem trabalhar comigo, vamos fazer alguma coisa. Eu falo pra ela toda hora, mas Uhum. só que ela tem muito medo, sabe? Muita trava ainda nisso, né? Que ela é muito... Aquelas pessoas muito corretinhas, sabe? Uhum. Só que ela é muito inteligente, ela é muito boa pra ganhar dinheiro. Só que é um potencial que às vezes tá preso, Nessa insegurança, né? E as outras irmãs não. As outras irmãs tudo sempre foram do CLT e tal. A minha irmã do meio, que acabou indo pra tatuagem depois de mais velha, né? Uhum. Hoje em dia ela é tatuadora, tá 3 anos, acho, tatuando. Já que eu ensinei e tudo. Hoje Então você ela teve uma grande influência é dentro da sua dentro da minha casa, casa. né, na época dos seus pais, mas, cara, curiosidade que eu sempre tenho, né? Eu brinco que eu gosto muito de psicologia e eu Uhum, gosto de entender o que está por trás do sucesso das pessoas, né? sim. O que você acha que. Porque assim, quando a gente fala assim, ah, Rafael, tava dentro de mim. Não sei ainda, eu acho que falta uma resposta mais profunda, Sim. mas o que você acha que realmente motivou você a estar num ambiente onde nada era propício para empreender, né? Todo mundo já seguia um padrão ali de funcionamento, mas você vem, quebra isso e vai para outro caminho, né? Porque Sim. é o natural da vida, né? Sim. Porque quando você fala assim, pô, eu entrei, eu vejo assim que na sua história, pelo que você vai contando, você ia muito por instinto, Sim. né? Ah, vou por aqui, vou pra lá. Aí o cara falou que você desenhava bem, vou pra tatuagem. Hoje deu certo. Sim. Mas em algum momento você quis algo? Você quis realmente ser, falou, cara, eu quero ser tal. Tipo, quero ser grande como tatuador ou quero ser Não, grande como eu quero empresário? ser algo no sentido assim, como você sempre era um cara empreendedor, em algum momento da sua vida, antes de virar tatuador, você quis ser algo diferente do tatuador, porque o tatuador meio que caiu no seu colo Sim. por um Sim, bate-papo aconteceu. com um amigo, mas você, por exemplo, eu, desde pequeno, minha mãe falava com 5 anos eu queria ser advogado. Literalmente, Sim, hoje eu sou advogado. Mas em algum momento você falou, cara, eu quero ser isso. Ou não, eu só quero empreender. Não, só quero empreender. Foi por instinto, assim, total. Porque, como eu falei, não foi. Eu nunca tive, assim, aquela. Quando criança, eu quero ser alguma coisa, sabe? Assim, eu quero meu. No final de tudo, minha vida, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol, eu quero ser empresário, sei isso. Eu nunca tive isso. Mas sempre foi por instinto total, sabe? Você acha que era por uma 100%. questão, talvez, de vencer na vida, uma Eu questão acho que era mais por financeira? questão de querer vencer na vida, sabe? Não querer ter a aquela vida que meus pais tinham, sabe? Sempre eu tive isso. Olhar para meus amigos que tinham um pouco a mais do que eu e, nossa, eu tenho que dar um jeito. Que nem eu chegava no colégio, às vezes eu não tinha a mesma coisa que os meus colegas tinham. E eu pensei assim, nessa época, eu pensei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu pensava, pô, eles não trabalham. Mas eles têm os pais para dar. Mas se eu pegar e trabalhar, eu vou ter mais que eles? Eu sempre tive essa coisa de competitividade em tudo que eu vou fazer. Eu sou extremamente competitivo. Então, até nesse momento. E como eu não era um. Eu nunca fui um bom aluno, eu queria me destacar de outro jeito no colégio. E eu Uhum, precisava, na minha cabeça, nossa, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que ter um dinheirinho para o lanche, eu tenho que ter isso. Como é que eu faço? Trabalhando. Como é que eu trabalho se não dou emprego pra uma criança? Eu vou empreender, uhum, né? Não tinha aquela coisa, empreender. Não, eu vou trabalhar. Tudo era trabalhar, vamos trabalhar. uhum, Trabalhar o quê? Vendendo isso, vendendo aquilo, sabe? Então eu sempre tive essa coisa de não querer ficar tanto acomodado quanto naquela. Tipo, ser igual era meus pais, sabe? uhum, Porque eu olhava assim, pô, eles não podem, eles não conseguem me dar nada que eu quero, sabe? Assim, aquela coisa, nossa, eu não consigo ter a. Ah, eu queria aquele tênis. Não dá, o pai não consegue. Eram 4 filhos, com salário mínimo. Não tinha como dar, uhum, né? Era o que dava pros 4. Então, eu não queria estar naquilo ali. Eu acho que foi mais, que nem eu te falei, que nem tu mesmo falou agora. Foi mais de não querer aceitar aquela situação, né? Então, alguma coisa eu tinha que fazer para dar certo. Então, tanto que eu tentei várias coisas até chegar na tatuagem que acabou caindo no meu colo. Opa, peraí. Isso aqui pode ser uma coisa que vai me tirar da onde eu tô. E daí eu comecei a focar naquilo ali e tamo aí hoje. que legal. E aí eu queria até fazer uma correlação, ainda nessa parte da sua vida, é, sobre a questão, quando você fala ali, né, poxa, eu queria é,
ter algo mais, eu queria ser competitivo, eu queria via meus amigos que tinham alguma coisa e tudo mais. E aí eu vejo o Chico de hoje que venceu um processo, por exemplo, de quando você mesmo fala da questão da obesidade, de chegou a ter, né, um peso de, você fala ali até de 100 quilos e tudo Sim, mais, e hoje você vem numa condição totalmente diferente, numa autoestima, num outro formato de Chico. sim. Você acredita que aquele menino lá, né, que não tinha as coisas, que, né, queria às vezes competir, você acha que um pouco daquele menino veio pro Chico adulto, né? Sim, E total. aí hoje você tá querendo quebrar esses pensamentos para que hoje você seja um novo Chico? Total. Total. Vem muito da minha infância. Acho que isso aí de ser competitivo, de não querer ficar estagnado, né? E isso da dieta e dos treinamentos, ter mudado a minha vida inteira, a rotina, eu acho que vem muito de quando deu aquela. Acordei, sabe? Assim, acordei ano passado, eu acordei, olhei. Ah, pera aí, olha o que eu tô fazendo. Não adianta só ganhar dinheiro, pera aí, eu tenho que cuidar de mim. Aí eu baixei, foquei e fui, né? Perdi. Tanto que eu perdi 26 quilos em 5 meses e pouco. Totalmente Caracas. natural, assim, na época, né? Caracas. Só dieta, treino, focado, sabe? Foi difícil, mas conseguimos, Que conseguimos. legal. Não, e sabe por que, Chico, eu trouxe toda essa reflexão de introdutória? Porque quando a gente fala de empreender, é basicamente isso, cara. É, você começa por uma dor, né, por uma necessidade ou por um sonho, né? Você Uhum, começa por isso. E aí, com o tempo, se você não tiver algo maior, você desiste. Né? Então, se exatamente. você não tiver ali a disciplina. Porque é muito. Quando você tá ali com 100 quilos, pra você chegar hoje, quanto você tá? Agora 85, mas eu cheguei a 85, mas com um 77. BF baixo, é Sim, diferente. Quando você pega assim, pô, 100 quilos, desanimado, sabe, desmotivado, não sei por onde começar, não sei o quê, é como se você tivesse naquele meio do caos do empreendedorismo, onde você está cheio de dívida, onde você se vê, por exemplo, numa enchente do Rio Grande do Sul, exatamente. onde tudo acontece, vira um caos, e você fala, cara, como que eu saio disso? Né? Então, e aí quando você entende, não, é maior do que eu, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma estratégia, tem que. Porque você não chegou nos 80 e poucos quilos com BF baixo, ah, porque eu vou fazer por conta. Não, você criou uma estratégia. Sim, Um plano alimentar, né, um plano de treino e tudo mais, e agora você chegou no seu resultado. A grande questão que a gente estava falando é que as pessoas geralmente elas desistem no antes de chegar. meio do caminho, cara. Sim. E esse é o grande. Você vê muito disso, você que dá aula, Sim, tem curso e tudo mais. na tatuagem tem muito disso, né? Porque na tatuagem demora anos pra tu poder se tornar um tatuador bom, um tatuador só bom. Um extraordinário é muito difícil. Mas só pra se tornar um cara bom na tatuagem, que vai ganhar um dinheiro relativamente legal, já demora um tempo. Então, e geralmente o pessoal já desiste antes daquilo ali. Eu tenho muitos. Conheço muita gente que começou, depois de 3 4 anos, parou com a tatuagem, sabe? E é uma coisa bem corriqueira, assim, dentro do nosso cenário, sabe? Ou que simplesmente começou, estudou 1 2 anos e continuou com aquele mesmo nível depois de 10 porque não estudou nunca mais, sabe? E é o que mais acontece. É a mesma coisa que ter parado, Uhum. né? Porque onde tu tá estagnado lá no teu início, é que nem como eu conto que é como se tu tivesse parado, não, né? Chico, e aí eu quero te fazer uma última pergunta sobre ainda esse tema desse primeiro tempo nosso, sobre quem é o Chico, a família e tudo mais. Você tem um filho, Sim. né? E além do seu filho, você tem mais a A Lavínia e o Vitor. Lavínia e o Vitor. É, Como que é isso dentro de casa? Né? Tem a Luana aqui, né, que Sim. está nos acompanhando, mas como que é isso dentro de casa? Porque você teve um histórico onde não tenho nada, vou Uhum. lutar para ter. Sim. Dentro da sua casa você tem 3 filhos. Sim. E aí, como que isso acontece? Você consegue ter um equilíbrio dentro de casa entre vocês, né? Porque eu sei que vocês têm a mesma profissão, né? Uhum. Trabalham ali provavelmente juntos, né? E assim como eu também, a minha esposa também é advogada, então a Sim. gente acaba exercendo algumas atividades juntos. Nós temos 2 filhos, então como que é isso dentro de casa para você não trazer, né, os traumas, né, aquelas coisas que você teve na sua infância, na sua casa, o que deixou, o que aconteceu lá fica lá e não trazer isso para dentro da sua casa, Sim. motivando os filhos, não, vamos vencer, vamos crescer, vamos. Como que é Sim. isso? Eu acho que eu nunca tive. Como é que eu vou te explicar?
Eu sou um cara que eu não fico muito remoendo as coisas que aconteceu ali atrás, sabe? Eu sempre penso no agora e no futuro. Eu tento não buscar muita coisa que aconteceu lá atrás, sabe? Tipo, que nem eu não fico pensando, nossa, lá eu não tinha, agora eu tenho, sabe? Eu não fico com essa coisa na minha cabeça. Então eu tento trazer só as coisas boas, sempre, né? Uhum. E dentro de casa hoje com meus filhos, assim, eu consegui passar essa parte pra eles, né? Tanto que a minha filha, a Lavínia, hoje ela é gerente de uma das lojas nossa, e é uma loja que eu nem tô lá, é ela que cuida toda ela. Ela também tem um outro negócio dela, que ela trabalha com semijoias também, então ela tem um outro negócio que ela empreende também. O meu filho mais velho, o Vitor, ele é meu sócio numa loja que a gente vende produtos para tatuagem. E ele também empreende em outra loja dele, que é de roupas. Então ele tem dois negócios, cada um dos dois tem dois negócios. Um voltado pra tatu, outro voltado pra coisa deles. Isso é bom porque daí eles conseguem, ah, não, é só porque o Chico tá ali que a gente tá crescendo. Não. Eles têm outros dois negócios deles que eles crescem por causa deles mesmo, Uhum. né? O mais difícil, eu vou te falar assim, é o meu filho mais novo. Porque mais difícil por quê? Porque ele é aquele que, tipo assim, acaba sendo aquela pessoa que eu quero dar tudo que eu não tive, sabe? Então eu fico naquela coisa, nossa, eu quero dar tudo que eu não tive pra ele, sabe? Eu quero um videogame novo, vou dar um videogame novo, quero isso, vou dar isso aí, quero ser isso, quero, né? A parte boa é que ele é muito cabeça, ele é muito, por a idade dele, ele é muito adulto, sabe? Assim, Uhum. ele vem aqui, ele senta, ele fica quieto, ele, sabe? Ele é bem centrado, sabe? Assim, e muito decidido pra idade que ele tem. Então, eu acho que essa coisa de conseguir transmitir essa parte boa que eu tenho, assim, que eu consegui fazer de empreender, de coisa, eu consegui botar muito na cabeça deles todos, né? Uhum. Tanto que da parte da família da minha esposa, que daí seria o que estaria puxando os outros dois filhos, né? Acaba que eles não são também muito da família da minha esposa do empreendedorismo. A maioria é do CLT, é daquela coisa mais convencional do padrão brasileiro, né? E eu consegui tirar isso aí deles, né? E hoje eles tudo, né, estão nessa parte. Tanto que a minha esposa também. Minha esposa é tatuadora e tem também uma marca de roupa dela que ela criou, tá criando, na verdade, né? Pra poder empreender também fora do ramo da tatu. Que nem eu falo pra eles, tem que diversificar, né? Não pode ficar só Uhum. naquilo ali, vamos fazer outras coisas junto, Uhum. né? Então, eu consegui transmitir, eu acho que isso é legal pra eles, né, dentro de casa, né? Que Não legal. trazendo os traumas, Que entendeu? legal. Trazendo só, opa, vamos trazer a parte boa, Que sabe? legal. Não, isso é legal, cara. Eu falo assim, a gente precisa conectar com essa parte, né? A gente precisa entender quem que de fato é você, porque agora a gente consegue percorrer, né, para um segundo tempo, um segundo momento aqui de bate-papo, e a gente pode sim caminhar a partir de 2009, quando Sim. nós entramos de fato. Por que eu quis fazer isso? Todos os podcasts que eu assisti sobre você, ninguém pergunta sobre a É a sua primeira vida. vez. Aham. Então eu quis aqui fazer algo diferente, viu, galera? Se você quer saber sobre a história de Chico, história da família, de filhos, empreendedorismo e tudo mais, já sabe, aqui no Arena do Sós. Depois dá uma moral lá, Não, viu? pode deixar. Então, assim, vamos lá. Para o segundo momento aqui, Chico, separei algumas perguntas aqui para você sobre a sua vida. É... 2009, nós estamos ali na fase, como você mesmo já introduziu, dividindo ali uma salinha com um amigo. Uhum. Eis que um amigo chega e fala, cara, faz um desenho aqui, você faz um desenho, ele olha e fala, cara, que legal, né? E esse amigo era tatuador, e ali começa uma jornada, né? Onde você começa a fazer aquilo. O que despertou o interesse, assim? Porque, cara, desenhar é legal, beleza, tudo bem, mas, pô, tatuar, fazer Sim. desenho nas pessoas, e eu acredito que em 2009 tinha um certo Hum, tabu, né? ainda Muito tem, maior. mas era Hoje tem, mas muito muito mais maior, né? antigamente. É. E aí você pensa assim, cara, eu vou entrar nesse mercado onde é muito difícil. Como Sim. foi esse ingresso no mercado da tatu? No início foi até meio. Eu nem queria, né? Porque eu não nem gostava muito de tatuagem, nem tinha, né? E. Só que eu sempre desenhei desde criança, sempre gostei de desenhar. Hum. E quando eu fiz, na época, eu tinha aberto essa lojinha de manutenção de computador dentro de um lugar, assim, tipo uma comunidade, né? Aí não tinha muito, assim, não rolava muito trabalho e tal. Chegou um mês que eu não consegui nem pagar o aluguel direito. Daí esse meu amigo, que era o dono das salas ali, que era o tatuador, Hum. ele pegou e pagava o aluguel pra mim ficar lá, que ele era tipo aquele cara que, não, Chico, eu pago pra te ficar do meu lado aqui, vamos ficar aqui. Sabe aquele cara que só quer ter um amigo junto ali, sabe? E daí nisso, um dia eu falei pra ele, né, que, eu consigo desenhar isso aí. E ele, consegue? Eu sim, só olhando. Peguei e desenhei aquele.
Pô, tem que aprender, tem que tatuar, meu. Olha o que tá desenhando aí. Eu, nem curto. E nisso ele ficou uma semana, assim, me incomodando, me incomodando, me incomodando. E eu peguei, vamos ver. E ele, larga esses computadores aí, vamos tatuar. Aí nessa brincadeira, eu peguei e umas brincadeiras com tatuagem, assim, na época a gente usava uma tampa de pote, desses Tupperware, assim, e que daí ela era maciazinha, e daí eu usava de pele, de artificial, tipo, brincando com aquilo ali. Aí tá brincando naquilo ali, na mesma semana eu fiz a minha primeira tatuagem em alguém. Aí fiz uma tatuagem, achei legal, né, não ganhei nada. Aí depois já fiz outra, daí ele começou a me botar pra fazer retoques de tatuagem. O pessoal chegava pra fazer retoque, eu fazia. Uhum. E nisso, na primeira semana, eu joguei mais que nos computador. E eu, opa, peraí. Eu sempre fui da cagou, eu quero ganhar dinheiro, né? Antes de qualquer coisa, eu quero ganhar dinheiro. Aí comecei a ganhar mais do que os computadores. Deu 2 semanas, eu peguei tudo que eu tinha de computador, eu vendi tudo. E comprei meus material. Vendi meu computador, vendi tudo que eu fazia de peças e tal. Comprei meus materiais de tatu e comecei a tatuar de verdade mesmo. E ali, eu entrei na tatuagem, naquele momento, realmente porque dava dinheiro, né? Não porque, eu quero ser Gosto, tatuador, eu eu acho, gosto, que nem o né? pessoal, muita gente que entra na tatuagem, eu amo isso daqui porque não sei o quê. Cara, eu falo muito isso aí, cara, tu não ama, quem ama faz de graça. Faz de- Entendeu? Então, assim, eu falo isso aí, porque, cara, quando eu entrei porque dava dinheiro. Naquele mesmo pique que eu entrei porque dava dinheiro, deu 6 meses, eu fui trabalhar, deu 4 meses, eu fui trabalhar em casa. Daí eu peguei, saí desse estúdio aqui sim, fui trabalhar em casa, porque daí o meu público tava saindo lá de perto da minha casa pra ir no estúdio e muita gente não queria ir até lá. Daí esse meu amigo falou, Chico, não tem o que fazer, eu acho que é melhor tu ir pra lá, porque tá perdendo dinheiro aqui e tal. Daí ele me ajudou a comprar os material pra fazer em casa. Até nisso ele me ajudou, sabe? É um cara que eu tenho uma gratidão eterna por ele. É o Diego Conce, vai ficar registrado. E ele pegou e me ajudou. A gente abriu um estúdiozinho pequenininho assim na minha casa. E daí eu comecei a atender os clientes. E nisso, quando eu comecei, era próximo do verão. Que é a época que, pra quem tá começando, fazer trabalhos pequenininhos, é onde tem muito cliente. Só que quando chegou o inverno lá no sul, acaba cliente naquela época. E acabou. Eu fiquei mais de um mês sem entender ninguém. Aí eu peguei e olhei, não, nem quero isso aqui mais. Né? Daí um amigo me conseguiu pra trabalhar numa metalúrgica. Aí eu peguei e larguei a tatuagem naquele momento, né? Mesmo, da mesma forma que eu entrei por causa de dinheiro, eu saí porque Sai não dava pelo mais dinheiro. dinheiro. Aí fui trabalhar na metalúrgica. E essa história da metalúrgica é muito doida porque aconteceu algo lá dentro que eu não sou, não é que eu não sou tão religioso, mas eu tenho muita fé, assim, em mim, muita fé nas coisas que acontecem, tá? E eu entrei nessa metalúrgica e no mesmo dia eu fui promovido. No mesmo dia que eu entrei. Assim, um negócio muito doido, porque eu entrei, eu não tenho estudo, né? Nada, eu parei na 7ª série, né? E eu entrei lá, na época, para trabalhar limpando peças, assim, era uma metalúrgica que trabalhava com peças para tratores, né? E eu tava limpando as peças e nesse mesmo dia, eu só vi o burburinho, assim, a galera falando na fábrica que tava o gerente geral de São Paulo lá, que ia promover alguém. E eu tô aqui, ó, tô só escutando o pessoal falando, cheguei no mesmo dia, tô lá. E daí nisso, no meio-dia, o meu amigo, que me botou lá dentro, veio me chamar, o Chico, olha só. Tá vendo que tá Então todo mundo fala, a fábrica inteira tá falando sobre isso, né? Que ele tá aqui, tá todo mundo trabalhando quieto, olhando pros lados, que ele tá aqui. Ele vai promover eu. Ele tá me promovendo, eu vou virar líder de produção e eu vou coordenar toda a produção da fábrica. Só que eles precisam de alguém pro meu lugar. Só que alguém com muita confiança e que quer trabalhar mesmo. Porque ali é o único setor que tu vai poder fazer hora extra sem parar. E eles querem que faça muita hora extra. Pode fazer à vontade. Tu quer? Eu te boto lá. Eu preciso ensinar alguém por uma semana, não interessa quem for. Aí eu quero. E fui. Aí no primeiro dia eu fui promovido dentro da fábrica pra inspetor de qualidade. E ele, em uma semana, me fez aprender aquilo ali. Eu aprendi, virei um cara muito bom lá dentro. Eu tenho um contra-cheque, se eu te mostrar, que eu cheguei a fazer 18 horas por dia durante um mês inteiro de trabalho. De hora extra? Total. Ah, total. Não, Cara, todo dia 18 horas.
De tanto, Caraca. das horas trabalhadas, eu fiz o cálculo. Não, o sindicato não funcionava lá, né? Não, aí era liberado pra mim. Eu já entrava na madrugada, 2 horas antes, que eu já ganhava 100% da hora extra, Aham. e já ficava até, dormia 3, 4 horas e já Caracas, voltava. que doideira. Eu fiquei muito tempo, porque eu queria comprar meu primeiro carro, né? E Uhum. eu vou trabalhar pra comprar o carro. E daí fiquei bem lá. Ia ser já promovido, ia aumentar salário já depois de 6 meses, tudo certo. Só que deu 5 meses, eu peguei e comecei a sentir a falta da tatuagem. Eu fiquei 6 meses, 5 meses sem tatuar nada. Aí começou a dar aquela. Nossa, eu acho que eu gostava daquilo lá mesmo, sabe? Aí nossa, eu gostava daquilo ali. E daí eu comecei a vir naquela cabeça. Eu gostava, eu quero voltar a tatuar. E do nada me deu um estalo assim, não, não quero isso aqui pra mim. Deu assim, tipo, não quero metalúrgica pra mim. Quero ser tatuador. Fui lá, falei com o meu chefe. Falei, cara, olha só, eu queria. Tu sabe, eu já te falei que eu lá atrás eu era tatuador, há uns meses atrás, tava começando. E eu quero focar no negócio da tatuagem e eu tô querendo sair. Eu quero saber o que que vocês podem me ajudar. Aí na época ele me ajudou, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos te mandar pra rua, vamos te dar todos os seus direitos, mas tu tem um mês pra treinar uma pessoa. Daí eu treinei um amigo meu, pra ele ficar no meu lugar e tal. Aí treinei ele, me mandaram pra rua, peguei todos os meus direitos que eu tinha na época, peguei todo aquele dinheiro e abri meu primeiro estúdio. E ali começou, né? E Uhum. ali foi onde começou a se tornar o Chico Morbeni, né? Até então era só o Chiquinho da tatuagem, né? Ah, Chiquinho da É, tatuagem. daí ali Caracas, começou, cara. que legal. E aí, quando eu vejo aqui, né, ah, dentro de muitas empresas, quando a gente para pra pensar, geralmente as pessoas não têm muito uma ideia de nichar, né? Então, elas começam e aí é o tatuador. Tatuador do quê? Ah, se desenha o do cachorrinho, da escrita, Sim, do rosto, do dragão, do tudo que é tipo de desenho, né? E aí eu vejo que você não, você se posicionou, sim, né? total. Principalmente, se me corrija se estiver errado, mas pelo que eu puxei foi em 2016, quando você entra no realismo, e Sim, aí ali você de 15 come... pra 16 eu 15 para foquei isso 16, né? total daí, né? E aí você entra ali no realismo e hoje é muito reconhecido dentro Uhum. desse segmento, né? Dentro do mundo da tatuagem. Como foi pra você, assim, escolher, assim, uma nichar e falar assim, cara, eu vou ser bom nisso? Sim, Porque tatuar por tatuar, você poderia tatuar qualquer coisa e qualquer pessoa e fazer grana com isso. sim, Mas como que foi pra você nichar, assim, vou escolher uma segmentação do meu negócio e vou ser o melhor naquilo? sim. Quando eu deu 2011, 12 tatuando sozinho, 2012, no metade do ano, quase pro final, eu consegui ter a oportunidade de trabalhar com um artista que eu era muito fã. E eu consegui ter a oportunidade, fui lá, trabalhei com ele, fechei meu estúdio para ir trabalhar para ele. E lá eu comecei a aprender sobre realismo, né? Porque eu queria, porque ele era muito bom no que eu gostava. Mas eu nem gostava, assim, ao ponto de querer fazer o realismo, eu fazia outros tipos de trabalho que eu usava a técnica do realismo nesse trabalho. Mas acabou que lá por 2014 eu comecei a ver que, tipo, no Brasil tinha muito pouco disso, sabe? Eu comecei a ver que o meu trabalho estava começando a se destacar dentro do cenário. Só que até 2014 ali, início de 2015, eu fazia de tudo. Eu fazia meu realismo, eu fazia realismo colorido, eu fazia coberturas, tribais, oriental, tudo quanto é trabalho, né? O que vinha eu Ó, tava eu vou falar fazendo. um negócio aqui, posso fazer um comentário? Aham. Mas vou falar pra você, viu? Você que tem tatuagem de tribal, meu amigo, não dá, não dá. O Hoje não dá mais. tribalzinho não dá mais não, né? Já foi, né? Já foi o tempo, já foi o tempo. Não fiquem chateados, mas eu tinha que fazer esse comentário porque quando eu vejo o tribalzinho, me... Aquele no Cox, aquele antigo. Mas desculpa, era só porque eu tinha que fazer esse comentário. Mas então, eu fazia de tudo, né? E chegou um momento que eu pensei, cara, quem faz tudo não faz nada. Então eu preciso focar num estilo. Qual é o estilo que eu vou focar? Aí eu gosto do realismo. Tô começando a gostar muito disso. Mas qual tipo de realismo? Porque tem vários, né? Uhum. Eu gosto de realismo todo ele em preto e cinza, preto e branco. Vou focar nisso. E ali eu comecei a me dedicar total. Comecei a dar trabalho pra caramba de graça, pra poder criar um bom portfólio, porque eu sabia que pra poder fazer só aquilo ali, todo o público precisava ver eu fazendo. E como é que eles vão ver? Ninguém vai comprar quem que não tá vendo. Eu preciso jogar pra rua. E ali eu comecei a pegar família, amigo, cliente que ia fazer um trabalho simples comigo. Eu pensei, não quer fazer um realismo? Compra só o material, vamos fazer. Ou dava de graça, só pra botar trabalho pra rua.
E ali, em 2014, comecei a jogar trabalho, 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 trabalho. Até que o ponto de eu ver que começou a vir só realismo pra mim. Começou a vir muito pouco outros tipos de nicho, né? E eu comecei a só pegar aquilo ali. Eu comecei a pegar, eu não pego mais tribal, opa, não pego mais colorido, não pego mais isso. Até o momento de eu estruturar todo o meu portfólio e não ter mais clientes procurando por aqueles trabalhos que eu não fazia, né? Posso fazer só um adendo aqui, que eu Aham, acho que é legal que você falando, cara, tá me tô refletindo aqui. Olha o ensinamento que você tá trazendo. As pessoas que começam hoje, elas não têm a humildade de fazer como você fez. Cara, olha o que você está dizendo. Eu colocava trabalho pra rua sim. para que as pessoas voltassem querendo aquilo que eu era bom. Olha Exatamente. que sacada. Hoje em dia as pessoas já começam assim: não, eu sou o cara do realismo, eu cobro X mil reais por hora. Eu sou. Sim, Calma, calma, tudo tem um começo. exatamente. Né? Você vai começar, quando eu comecei na advocacia, eu fazia diligência por 30 reais. Sim, Hoje, meu irmão, por 30 reais eu nem acordo. Né? Então, assim, não é sendo arrogante e tudo mais, mas sim. porque eu prefiro ficar com a minha família do que fazer um negócio Mas lá atrás tu precisou fazer mas aquilo ali pra botar trabalho pra rua. eu precisava. Exatamente. Então, assim, olha que legal quando você fala assim. Então, talvez uma sacada que as pessoas, você que está nos assistindo, tenha humildade. Você está começando, entenda. Para você ser conhecido, você precisa primeiro servir, para que depois você consiga ter os frutos do que você está fazendo. Desculpa, continue. Exatamente. Não, mas é uma sacada que eu peguei lá atrás, que eu precisava fazer. Na época, eu era muito criticado pelo cenário, né? Pela galera que já tinha mais tempo. Porque eles ficavam, nossa, o Chico tá prostituindo a tatuagem. Uhum. Era isso aí, né? Porque eu tava lá, quando eu não dava de graça, o cliente vinha pra fazer um trabalho comigo de um retrato que eu tava treinando, tava querendo botar pra rua. E era um trabalho de, sei lá, R$ 700, eu tava fazendo por 200 pra poder fazer aquele trabalho. Eu precisava fazer portfólio naquele trabalho pra jogar pra rua. E a galera ficava doida. Hoje, os mesmos que ficavam bravos comigo, hoje o que eu faço numa tatu é um mês deles que eles ficavam bravos que não queriam fazer lá atrás, né? Uhum. Então eu falo muito pra galera hoje que trabalha comigo, os alunos que eu tenho, a galera que eu ensino do zero. Falo pra eles muito isso, eles fazem muito isso. Cara, dá trabalho de graça, bota pra rua, bota pra rua. Ninguém precisa saber que é de graça, Não. mas tu vai lá e faz. O importante é tu estar em movimento o tempo inteiro. O público, independente de onde tu estiver, ele tem que saber que tu tá te movimentando. Quem não se movimenta não cresce. Uhum. Então tu tem que jogar isso daí pra tua rede social. E daí foi onde eu aprendi lá atrás. Tanto que quando eu comecei nessa função da rede social, entender que eu precisava botar portfólio na rede social pra rua, que tudo vem junto com o Instagram e Facebook. Eu era no Facebook isso tudo. Era no Orkut primeiro, depois no Nossa. Facebook. E no Facebook eu fui muito grande. Tanto que eu parei com o Facebook, eu tenho acho que uns 700 mil lá no Facebook lá. Caracas. Antes de ter Instagram, antes de tudo, sabe? Por quê? Porque eu tava fazendo movimento o tempo inteiro. Eu sabia que eu fazia um trabalho que eu postava no que eu postava. Oi, esse aqui hypou, esse aqui deu bom. Na época, hypar era dar 200 curtidas. Nossa, esse aqui deu muito bom, vou fazer mais trabalho igual. Eu ia lá, chamava outro amigo, olha só, quero fazer um parecido com esse aqui, vamos? Vamos. Botava, dava coisa, ganhava seguidor, ganhava coisa, um pouquinho dava puxando o orçamento dessa galera que tava entrando. E assim eu fui entendendo, sabe? Só que isso eu fazia e faço até hoje. Hoje eu não preciso mais dar trabalhos de graça, Uhum. mas eu sei como trabalhar a internet por causa de lá de trás, sabe? Opa, eu vejo que esse trabalho aqui começou a dar bom. Eu vou lá, já sei que eu vou começar a postar mais dele para poder trazer esse trabalho pro meu portfólio, pra postar mais e crescer mais. E assim vai indo. A gente fala, né, hoje o seu CAC naquela época, quando você pegava ali o seu custo de aquisição de Sim. cliente, era muito baixo, porque você dava, Rafael, mas beleza, eu dava minha hora e tudo mais, tudo bem. Só que a hora Só era que barata. era barato, entendeu? E É. aí o cliente vinha, que trazia o tio, o primo, o avô, e todo mundo fazia, né? Então, isso é muito legal. Nós temos um momento ali mais ou menos ali em 2016, 17, que nós temos um pequeno imprevisto ali, né? Uma Aham. questão de sociedade e tudo mais. Sim, foi Não 2016. quero, não Aham. quero aprofundar muito no tema do sócio e tudo mais. Eu quero falar sobre aprendizado, que eu percebi que você gosta de, cara, o que que aconteceu, o que que eu aprendi, como que eu vou não repetir o erro, Sim. vou melhorar. Você acredita que você sendo hoje mentor, palestrante e tudo mais, você acredita que é um grande erro dos empresários
começar ali na camaradagem, vamos começar um negócio, não estrutura nada, não faz contrato. Se faz contrato, manda pro contador, o contador faz aquele padrãozão da Jusesp. Como que é isso, assim? Qual foi a lição que você tirou naquele momento onde você se viu, cara, e agora? Não foi as expectativas que eu imaginava nessa sociedade, Hum. mas qual foi o aprendizado que você tirou que você passa para as pessoas e tenta não cometer Sim. novamente? Tem uma frase que manda tudo isso. Que é assim: vale mais uma amizade feita dentro dos negócios do que negócios feitos por amizade, Uhum. né? E hoje eu levo muito isso a sério, sabe? Eu prefiro criar um amigo depois de lá dentro, né? E ele se tornar um amigo meu, do que pegar um amigo e virar fazer uma sociedade com ele. Porque nesse momento aí, quando deu esse problema, era um cliente que se tornou amigo e virou sócio, né? Só que esse cara era um estelionatário. E eu não sabia, né? Porque era um cliente, era uma coisa que... E eu fui ficar sabendo isso aí depois que eu tomei o golpe. E depois que daí um monte de gente tomou junto e esse cara sumiu do mapa, sabe? Eu sei que ele deu mais em um monte de gente aí, Aham. né? Então, assim, acabei ficar sabendo da pior forma possível. E foi no momento que eu tava mais... Foi no meu primeiro hype, assim, que eu tive, assim, de crescimento, sabe? Foi assim, eu cresci, eu estourei meu nome em 2015. E daí, 2015, meu nome foi assim, ó, pras estrelas, assim. Eu comecei a ter patrocínio do mundo todo, assim, tudo quanto é lugar. Comecei a ter patrocínio, comecei a aparecer em revistas e um monte de Como coisa, você acha que você acertou essa né? questão assim de hypar em 2015, quando ainda era tudo era mato? Em 2015, o que que acontece? Eu fiz um trabalho. Eu primeiro fiz alguns trabalhos que eu comecei a entender que aquilo ali tava viralizando no Instagram. Foi quando começou o Instagram ali a bombar. E eu comecei a postar esse trabalho, viralizou. E daí eu fui pra um evento. E eu fui pra um evento e eu peguei e entendi assim. Eu acho que em vez de eu fazer 3 trabalhos pra concorrer durante 3 Que foi quando dias, você ganhou do Poseidon. isso, eu vou fazer um só que Uhum. gigante. Coisa que não se fazia naquele momento. Hoje faz. Mas naquela época ninguém ia lá, tipo, doido de, eu vou fazer Você apostou todas as suas todas as fichas fichas num num só. trabalho gigante. Legal. Só que ninguém achou que aquilo ali ia dar certo. E eu fiz dar certo naquele momento. A gente fez, entregou o trabalho. Só que no que entregou o trabalho, a gente ganhou, a gente chocou o evento, assim. A gente ganhou melhor preto e cinza, que era a categoria, e ganhou melhor tatuagem do evento todo. Era um evento internacional que rolava em Joinville. E quando eu postei o processo da tatu, eu fiz um storytelling na época. Só que sem ter stories, não tinha stories. Só que eu fiz no feed. Eu postei os processos. Um dia eu postei uma parte da tatu, outro dia parte do processo, outro dia parte tatuando, outro dia... Fui contando a história até o momento da tatu. Que foi durante ali uns 4, 5 dias contei a história. O evento já tinha terminado, eu tava contando essa história nas postagens do feed. E nisso começou a hypar, começou a galera, nossa, que da hora, que da hora. E eu me lembro que quando eu fiz isso, em 4 dias assim, o meu nome ele disparou e eu saí de 30 mil seguidores no Instagram pra 60 mil. Só que 60 mil em Caracas. 2015 Era muito era já. meio milhão hoje. Era muito seguidor. Ainda mais no cenário da tatu. E disso, eu já vi que o meu nome saiu pra fora do Brasil, começou a sair pra fora. Aí, tanto que eu saí na revista Inc. de como os 10 tatuadores de 2015. Tipo, eles fazem um negócio lá dos 10 melhores, eu saí. A revista Inc. é a melhor revista do mundo, que é dos Estados Unidos. E eu saí nessa revista. Aí, nisso, eu fui patrocinar, fui o primeiro tatuador patrocinado da Bishop, que era uma marca americana. Eu fui o primeiro da América Latina a patrocinado por eles, né? E ali meu nome não parou. Aí eu entendi o que eu tinha que fazer. Aí todo ano eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa parecida pro meu nome não parar de cair. Aí logo depois, eu sei que foi em novembro, em janeiro eu já fiz outra assim. Fechei umas costas inteiras no evento, parei o evento lá no Rio. Aí saiu em tudo quanto é revista, saiu um monte de coisa. E ali não parei mais, sabe? Comecei a entender como é que eu fazia pra mostrar o trabalho, não simplesmente fazia o meu Instagram virar um catálogo de tatuagem. Eu sabia que eu tinha que estar contando histórias em cima daquele trabalho que eu tava fazendo. Só que histórias dentro do feed mesmo, contando todos os momentos durante o feed, sabe? E ali ninguém fazia, né? Contar uma Uhum. história dentro do Instagram. E eu comecei a hypar demais por causa daquilo ali. Como você vê, assim, né? Hoje, por exemplo, a querendo ou não, você estar no digital não é mais uma opção, né? A gente Sim, sabe é uma que o necessidade. Instagram, as redes sociais, é a rua mais Hum, movimentada do mundo, né? Então, assim, não tem como fugir, né? sim. Mas como você vê, assim, que isso agregou dentro do seu negócio e como que você faz para manter isso?
né? Porque é o que eu falo, assim, né? Quando a gente fala de uma tatuagem por evento ou por ano, seja lá como for que você estabelece isso, é como se a gente estivesse falando que uma empresa lança um produto por ano ou lança um produto a cada tantos meses. Como que é você fazer o seu produto ser falado o tempo inteiro dentro de um mercado, dentro de um movimento que hoje você ficou famoso, amanhã você já não é Sim, mais, outro já nasceu e as coisas estão muito né? aceleradas. É que nem eu falei, quando eu entendi como é que fazia, eu só fui replicando aquilo ali o tempo todo, sabe? Não replicando o tipo de trabalho, mas o tipo de movimento. Tanto que esse movimento deu certo até 2020, mais ou menos, deu certo fazer dessa forma. Depois eu comecei a entender que eu tinha que mudar. Tanto que, além disso daí, eu fazia meu nome aparecer com jogadores de futebol que queriam ter um trabalho meu. Eu fiz meu nome aparecer que deu uma vez deu uma falada no meu nome que foi ser negativo, mas virou positivo. Quando eu fui tatuar 2016 dentro da casa do André Marques, eu fiquei uma semana lá, André Marques da Globo. E ele fez eu tatuar algum pessoal amigo dele, tipo, tatuei Dani Bananinha, tatuei o Tom Veiga, que era o Louro José, tatuei uma galera, assim, lá da Globo. E daí, nisso, eu me lembro que eu tatuei o Louro e daí a mulher dele não gostou do trabalho. Ela não gostou e ela foi lá e postou no comentário um texto, botando, assim, em letra maiúscula, a primeira coisa, não gostei, na tatu, no publicação dele. E botou um texto. Que ela não cultuava a morte, que ela não sei o quê. Ah, falou um monte de coisa da tatuagem, que era uma. Era aquelas, quando era antigamente, era bem famoso fazer as caveiras mexicanas. Ele Aham. pegou o rosto dela e fez uma caveira mexicana, que ele Não. queria, em cima. E ela ficou doida com ele. Mas também não me ajuda, né, pô? É, mas ele queria, ela ficou doida. Só que ela não precisava ter falado aquilo ali na internet. E ela, Aham. tudo pelo hype mesmo naquela época, ela fez. Só que nisso eu me lembro que do nada meu Instagram começou a crescer assim, tipo, 2.000 seguidores, 1.000 seguidores, e eu, caramba, ganho assim, tipo, de manhã, assim, uns 5.000, assim, rapidinho. O que que tá acontecendo? Eu nem sabia, né? Tinha chegado no sul já. Daí eu cheguei no estúdio, o meu gerente pegou e eu, meu, olha só, estão te ligando aqui. É a UOL. UOL? Ah, peraí, deixa eu atender. A UOL me ligando. Ah, oi, tudo bem? Ah, nós queríamos falar sobre a mulher do Tom Veiga e não sei o que, a tatuagem, que ela não gostou. Eu, que tatuagem? Aí eu falei, só deixa eu ver um negócio aqui. Daí eu peguei, parei do telefone, olhei ali. Fui lá e achei lá. Eu, caramba. E Legal. daí eu dei uma entrevista pra UOL na internet, assim. Aí me perguntaram um monte de coisa e tal. Daí eles já distorceram tudo, que é normal, né? Uhum. Já distorceram tudo. E só que nisso saiu na Veja, saiu no Estadão, saiu no UOL, saiu no Terra, saiu em tudo quanto é coisa o meu nome, né? E daí saiu depois, tipo assim, tatuador rebate mulher de Tom Veiga. Uhum. Nossa, chama ela de indelicada. Nossa, assim, ó, foi. Só que em vez de sair errado, saiu ao contrário, porque daí o pessoal começou a entrar no meu Instagram, opa, mas ele não é ruim. Daí começaram a gostar, daí gostavam do meu trabalho e tudo mais. Daí ali eu já comecei a entender a internet melhor. Comecei a ver que, opa, preciso movimentar. Não posso ser só um catálogo. Preciso. Porque eu fazendo lá, o storytelling tava dando bom. Quando eu começar a mostrar eu, que daí apareceu eu na UOL, a Uhum. minha fisionomia, a minha pessoa, comecei a entender que aquilo ali vendia, né? E daquilo ali eu comecei a entender que eu precisava fazer isso o tempo inteiro. Era movimentar dentro de evento, movimentar o meu nome pessoal também, a minha imagem, que daí naquele momento também foi o momento quando explodiu assim o funk ostentação, né, 2015, 16, eu preciso Entrar nesses entrar caras. nesses caras porque vende pra caramba. Foi aí que nasceu essa, essa ideia, porque o Tecar, ele cresceu muito, ele fala, né, com Sim, essa questão. E aí você, a gente já viu vários vídeos e ele mesmo fala, né, que você foi um grande influenciador para sim, ele. E aí tem uma correlação, tem assim, uma correlação. de posicionamento com esse público, assim, de... Tem. Cara, é que assim, ó, quando eu entendi como fazer meu nome crescer, eu entendi que naquele momento se vestir que nem os caras do funk ostentação, todo mundo queria se vestir, estar perto dessa galera, para aquele público que eu vendia, né? E eu comecei a aparecer de corrente de ouro, relógio dourado. Fui lá e comprei o meu primeiro carro importado 2015, em 2015 já. Aí já comecei a andar de Mercedes, ninguém andava de Mercedes. Eu dei um jeito de comprar, eu comprei, sabe Uhum, assim? Me ferrei, né? Parcelando tudo, mas comprei. Porque eu precisava parecer que eu tinha dinheiro. Eu nem uhum. tinha naquela época ainda, mas eu precisava parecer que tinha. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver minha agenda triplicar.
os clientes, todo mundo queria estar tatuando comigo. Que a galera fica. Que não adianta, a galera quer estar perto de quem tá bem. É, E o O cliente, ele Tito quer. fala isso, né? O Tito fala que ninguém quer se relacionar com gente fodida, né? É verdade, cara. E é verdade. Então, assim, eu comecei a entender aquilo ali. Eu comecei a ir pra essa galera do público do funk. Mas eu nunca tatuei funkeiro. Pra Que você ter uma noção. doideira! Eu nunca tatuei eles, mas eu queria me vestir que nem eles, entendeu? Uhum. Porque eu queria, tipo, ter aquela coisa da ostentação, né? O luxo e tudo mais, que eles mostravam naquele momento. E aquilo ali dava muito certo, deu muito certo por muitos anos. E eu entendi que coisas que eu precisava fazer eram algumas coisas. Eu precisava fazer meu trabalho, não parar de cair. Eu precisava estudar minha tatu sem parar. Eu precisava estar competindo e ganhando nos eventos e mostrando tudo que eu estava fazendo dentro do evento, que era uma curiosidade do público que me seguia, né, que não era tatuador, eles queriam ver como é que é um evento. E eu começava a mostrar aquilo ali. Aquilo ali dava muito bom. Outra coisa que eu precisava fazer, além de tudo, naquele momento, era ir pra festa, ir pra coisa, e mostrar aquela coisa que as pessoas querem, mas A não... vida do vencedor, A vida né? do vencedor, exatamente. E eu começava a mostrar aquilo ali e eu via que aquilo ali vendia. E outra coisa que acabou se tornando algo que por muitos anos foi uma coisa que eu sempre atraí muito cliente por causa disso, que eram os carros. Eu comecei a entender que todo ano eu precisava trocar de carro, tá? Sempre dando um upgrade num carro, porque aquilo ali se tornava um, um ponto em comum com meus clientes. Porque meu cliente já que estava vindo tatuar comigo, ele já tinha um carro importado, ele já tinha um carro legal, já tinha coisa. E ele já chegava, virava, se tornava um ponto em comum, ele ia lá comprar comigo. Entendeu? Daí todo ano eu comprava um carro. Vou fazer uma pergunta dentro dessa do carro, que eu guardei aqui. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: dentro de uma trajetória aqui, a gente vê que desde lá do Fusquinha, Uhum, né? Aí nós temos ali um Gol, nós temos o Polo, nós temos um Peugeot, decorando, hein? Nós uhum. temos e aí tudo isso. Só que tem dois carros aqui que eu vi numa foto, né, que você coloca, que aí eu quero fazer uma pergunta sobre esse tema de carros que tem tudo a ver com as redes sociais. Você comprou um Audi, Uhum. depois da Q7 que você compra, que é um preto, aí você comprou um vermelho. E aí você coloca assim, ó, Isso. comprei com cheque, que não sei o quê, e não tinha Aham. condições porque foi depois do Isso acidente que depois do vocês tiveram. acidente. E aí você fala assim, comprou esse carro, depois teve a CLA 45 que você compra, e você falou que você vendeu porque você teve medo de alguma coisa e ficou meio que no ar esse Sim. medo, que eu não sei o que que é, eu queria, Aham. Posso te se você contar, pode. falar. Mas quando a gente fala de carro, né, eu fiquei fazendo uma correlação entre até que ponto vale a pena ou até que ponto é necessário. Talvez no começo faça sentido, Sim. mas a partir do momento, na minha visão, que você já começa a ter uma autoridade, você já começa a ser reconhecido, você não precisa mais ser aprovado, né? Uhum. Então, eu sei porque no começo eu também fiz igual você. Sim. Eu comprei uma Mercedes também, uma 680, e fiquei devendo 17 mil no banco, tá? Então, assim, na advocacia eu precisava dar esse. Sim. E eu me vi muito você contando a sua história. Mas hoje em dia, cara, você acha que ainda essa vida de ostentação e tudo mais, eu vejo que sim. Nas redes sociais ainda vende muito. E até que ponto faz sentido, né, você se Uhum. endividar tanto pra você parecer o que você não é? Cara, ainda vende. Eu acho que ainda vende bastante isso. Mas assim, tudo tem que ser intencional. É que muita gente faz sem ser intencional, achando que, nossa, eu vou ter raiva, mas pra quê? O que que tu vai querer com aquilo ali, entendeu? Vai. O que que vai ser lá na frente? Então, às vezes as pessoas fazem isso sem ser intencional, só pra ter like, curtida, comentário dentro da sua profissão. Entendeu? Eu sempre fui muito intencional. Tanto que hoje eu tô há 2 anos, um ano e pouco, tô sem carro, tô de Uber. Não preciso mais, entendeu? Porque hoje você tem Só autoridade, que você todo é mundo, reconhecido. só que todo mundo acha que eu tenho um arsenal de carro em casa, mas eu não tenho. Mas por quê? Porque eu construí na cabeça de todo mundo ali atrás, durante 10 anos praticamente, eu construí aquele cenário, entendeu? Que já tá consolidado, entendeu? Então, primeiro eu consolidei tudo aquilo ali, depois que eu consolidei tudo aquilo ali, eu pensei, não, agora eu não preciso mais ter, tanto que agora, no final do ano, eu vou comprar um carro, porque eu não posso ficar sem carro também, mas vou comprar um carro mais de boa, comprar uma Mercedesinha mais, um ano mais abaixo dos que eu já tive, mas eu, naquele momento, hoje, assim, muito que eu tenho hoje, que eu construí hoje, foi por causa disso. Sabe? Eu precisava daquilo ali, porque era o sonho de muita gente, era o meu sonho também ter os carros, e sempre foi o sonho de muito homem, né? Uhum. É ter o carro. E como eu te falei,
acaba se tornava naquele momento o ponto em comum com os clientes que eu tava querendo atender, quem eu tava querendo atingir, entendeu? Uhum. Então, é que nem eu falo ali pros meus tatuadores, pra galera, cara. Pô, tu tá, às vezes, postando um stories num local que não é legal. Tu tá postando um negócio que nem eu, esses tempos eu falei pra um tatuador meu que ele postou um vídeo dentro do ônibus. Porra, é legal. Da hora a galera saber que tu tá dentro do ônibus e tal, mas, cara, quem é que tu quer atingir? Qual é o público que tu quer atingir? Quem vai te comprar Quem é é que o vai te CLT que comprar? também tá É o andando no cara que. busão, Tu né? acha que o cara que tá andando com o busão, ele vai pagar às vezes. Lógico, tem sempre as exceções, mas tu acha que ele vai lá pagar 2, 3 mil pra fazer uma tatuagem contigo? Não vai. Entendeu? Muitas vezes não vai. Ah, tu vai postar num lugar que não. Dentro da comunidade, tal, num lugar nada a ver, de repente, ou numa. Mostrando uma parede suja, velha. Pô, tu tem que entender o que que tu tá mostrando. Se o teu Instagram, tua rede social é uma venda, tu tá vendendo o tempo todo, tu tem que entender quem é que tu tá atingindo. Então, isso de mostrar carros, mostrar ostentação, mostrar esse tipo de coisa, eu sabia quem eu tava querendo atingir. Só que eu sempre fiz de uma forma que era pra mostrar uma autoridade percebida e nunca uma autoridade imposta. Tem duas coisas diferentes. Total. Porque aquela autoridade imposta não vende mais hoje. Não. Que é aquela coisa de dizer, ó, pessoal, comprei aqui, ó, eu sou foda, eu isso e aquilo, tem corrente de ouro. Não, isso aí não vende. Isso aí É o lifestyle que é vende, motivo de né? chacota. Agora, a autoridade percebida é aquela coisa, nós estamos aqui conversando, tem um stories, tá o meu carro lá no fundo atrás aparecendo. Autoridade percebida. Eu não preciso dizer que eu tenho, Uhum. mas precisa aparecer ali, mostrar ali de canto, aquela coisa toda. E eu sempre fiz muito isso, sabe? Por isso que eu acho que eu consegui ficar tanto tempo consolidado nisso, né? E nunca ter aquela coisa de ser o cara que era falado mal por estar fazendo isso. Porque geralmente tem, né? Então eu consegui sempre dosar isso daí muito bem. E eu falo muito isso pra galera que trabalha comigo. Cara, pra quem tu tá mostrando? Se tu tá atingindo só aquele público, perfeito, tu tem que fazer aquilo ali. Mudou teu público? Opa, vamos mostrar isso daqui. Então eu sempre tento remanejar ali o que eu tô postando, pra quem que eu tô entregando e tudo mais, né? Pra não ficar também uma coisa forçada nem nada, sabe? Minha esposa fala que eu pareço um camaleão. Pra cada tipo de coisa que eu faço, eu sou um personagem. Mas Tem no que final ser. do dia, eu sempre mostro quem é o Rafa, Sim, né? É um cara cristão, é um cara pai de família, casado com a Simone, pai, né? sim. Então, eu gosto de mostrar isso. Vamos caminhando aqui. Cara, correu rápido esse episódio, viu? Rapidão. Já tá. Que isso, Gustavão? Você tá passando muito rápido o tema aí, viu? Ó, vamos lá. Nesse momento agora a gente faz um bate-bola, como se fosse aquela contagem regressiva dos últimos Uhum, minutos do jogo, onde nós falamos, eu vou te fazer algumas perguntas e são perguntas de bate-bola. Você responde rápido, uhum. não precisa aprofundar tanto no tema. Qual foi o melhor investimento da sua vida? A Porsche Panamera. Porsche. Bom, O pessoal vai gosto, dizer que legal. não foi, que isso aí não é investimento, mas naquele momento foi. Foi estratégia, É, intencional, né? total. Qual foi o pior erro que quase tirou você do jogo? Ter acelerado um pouquinho a mais o Mustang, É. que fez eu capotar e foi feia a coisa. Uma crença limitante que você teve que tatuar e depois você conseguiu apagar da sua mente. Nossa, me pegou agora. eu, vou te dar, eu vou te dar outro. Vai pensando Vai nessa dar daí outra. da crença limitante. Uma frase que você vive hoje, mas não acreditava no passado. Uma frase que eu vivo hoje, mas não acreditava no passado. Como, por exemplo, você já me falou várias vezes que você vive hoje algo muito diferente do que Sim, sua família, né? E você sim. não acredita e isso. É, o que eu vivi no passado quando infância é que é aquela coisa da estabilidade do CLT, né? Hoje em dia eu sei que isso aí é pura, é pura falação, né? Porque não existe estabilidade, né? Uhum. Nem em lugar nenhum. E tem também, eu acho que uma questão de. No passado falavam, né? Muito tipo assim, ah, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não Não- vai, né? Se não tiver faculdade, tu não Não vai ser ninguém na tiver, e aí vida. você vê que, pô, um cara da sétima série conseguiu tudo Sim, que você conseguiu dentro sim. do seu segmento. O que todo artista precisa entender sobre dinheiro. Que dinheiro é muito bom, mas ao mesmo tempo muito perigoso, dependendo de como tu vê ele, né?
E que se tu não souber investir certo com o dinheiro, pode ficar sem lá na frente, independente de quanto tu ganhar. Eu conheço tatuadores que ganhavam mais de 30, 40 mil por mês aí, ó. E hoje não tem nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma bicicleta, não tem nenhuma casa pra morar. Entendeu? Porque o tatuador tem aquela coisa do ganha tudo no mesmo dia, ganha muito rápido e também vai muito rápido. O hoje é pra Entendeu? hoje, né? O hoje é pra hoje. O tatuador tem muito isso. O que você tem hoje que o Chico de 2009 nunca imaginaria? Acho que uma família bem estruturada. Aí ganhou, hein, Luana? Luana, aí você viu, né, Luana? Fez moral agora, hein? Ó. Qual é a tatuagem invisível que todo empresário carrega? Nossa, muita força, eu acho, cara. E resiliência. Resiliência. Resiliência, acho que é a. Eu falo que a gente acorda todo mês com um boletão chamado folha de pagamento, que, meu amigo, É, a é galera acha que é puxado, hein? fácil, mas não é, velho. Empreender no Brasil não é fácil. O que mais, agora a última, hein? O que mais te dá medo hoje e por que você não deixa isso te parar? O que mais me dá Você tem medo medo de hoje? alguma coisa? Rato contra? Não, assim, o que me dá mais medo, eu acho que é eu tenho muito medo disso, mas eu nunca aconteceu e não vai acontecer, que é perder a vontade de querer ter mais, sabe? Não é querer ter mais dinheiro, mas querer ter mais, querer não ficar estagnado, não ficar parado no mesmo lugar. Acho que o meu maior medo é um dia se me acordar Perder a e ambição. perder a ambição. Acho É que é o meu de- maior medo que eu tenho na minha vida, é perder a ambição. as pessoas precisam entender que existe. A ambição, ela é boa, tá, viu, gente? Sim. O que é ruim é a tal da ganância, É. né? Mas a ambição, ela é Um boa. empresário sem ambição nunca vai chegar a lugar nenhum. Não chega. Vamos lá. De ir pro encerramento, aquela reflexão que você vai deixar a mensagem que as pessoas vão. Essa mensagem vai chegar, elas vão ouvir. Se você pudesse tatuar uma única frase em todo empresário que quer vencer, pense em todos aqueles alunos que você deu aula, todos aqueles tatuadores que você conhece que não alcançaram o seu objetivo, qual tatuagem você faria? Tem uma frase que eu falo isso há muito tempo já para meus alunos, todos os workshops, cursos, palestras que eu falo, que é no final sempre falo essa frase, que é os bons só são bons porque treinam, né? Ninguém Boa. se torna bom sem treinar, independente do que for, né? Para ser um bom empresário, tu tem que treinar aquilo ali o tempo todo, né? Tanto que tu quebra muitas vezes para poder se tornar um grande empresário. Então, essa frase que é a frase crucial para mim é sempre essa, cara, é os bons só são bons porque treinam. Ninguém nasce com talento, ninguém nasce Um com alta dom, capacidade, com dom. As pessoas nascem, todo mundo nasce igual. Só que o que vai diferenciar um do outro é quem quer mais. Né? Eu falo muito, a galera fala muito sobre dom na tatuagem, né? E eu nunca tive, não acho que eu tenho dom, eu sempre tive você tem uma muita facilidade facilidade, de mas. aprender, do aprendizado. Tudo que eu vou tentar aprender, eu consigo ter essa facilidade. Só que eu só me tornei bom na tatuagem e hoje eu tô me tornando bom no empreendedorismo porque Você eu treino treinou. muito aquilo ali todos os dias, né? 24 horas por dia praticamente pensando naquilo ali. Eu fiquei durante 10 anos praticamente de tatuagem, 24 horas pensando na tatuagem, como me tornar um dos maiores artistas do Brasil e do mundo, né? E eu só consegui chegar no nível que eu tô por causa disso, cara. Então, assim, essa frase que os bons só são bons porque treinam serve pra todo mundo, Que legal. independente do teu ramo de atuação. Se você pudesse mandar uma mensagem lá pro Chico de 2009, o que você deixaria pra ele? Repete tudo o que tu fez. Porque senão não estaria aqui, né? De repente, se eu mudasse alguma coisinha, né? Um, mudasse um caminho, pode ser que eu não esteja onde eu tô, né? Não esteja com a estrutura que eu tenho, não esteja com o nível que eu tenho de qualidade de trabalho, não esteja com a família que eu tenho hoje, né? De repente, uma coisinha eu já poderia não estar com aqui. Então eu repetiria 100%, né? Legal. Só a parte do carro que eu não aceleraria tanto. Ó, vamos pra finalizar aqui, Gustavão. Pega ali a lembrancinha. Ó, eu sei que vocês estão no foco aí da academia, treinando muito. Quero deixar uma lembrancinha aqui pra vocês. Trouxe uma aqui pra você, uma Ó, garrafinha. Fiz aqui pra sua esposa. tá. Uma pra cada. Sacolinha também pode levar. O pessoal lá da DZSA já mandou aí. Vocês que Aí. agora
Importante, né? Treino tem que ter o quê? Tem que Tem que ter ter água, né? água, sempre Água. tem que ter água. Então, que vocês Hidratar. possam É muito massa. gostar Muito aí. obrigado, pô. Obrigado mesmo, sem Obrigado, ó. palavras. Quero te agradecer, viu, por você ter vindo. Eu sei que hoje você tá embarcando lá para Curitiba. Sim. Vai estar num evento lá sensacional, palestrando e tudo mais. Quem quiser te acompanhar, né, onde pode te encontrar? Chico Morbeni no Instagram, né? Quem quiser acompanhar coisa de treino é no Eu Morbeni também, tem lá também. Né? O canal do YouTube também, Chico Morbeni. A gente faz bastante conteúdo lá de tatu, lifestyle e tudo mais. E é isso. Vou deixar aqui, viu? Quem acha que o Chico deveria marcar um treino comigo? Eu tô tentando Aí, trazer ó. o Tiagão também. Vamos ver se a gente marca um treino. Eu, você e o Tiagão. Vamos, eu tô chamando ele também pra Não nós sei se o fazer. Tiagão vai dar conta, não, porque É, ele treina aquela academia dele cara, de apartamento eu ali. falei pra ele, eu Não quero ver vai, se não vai vai, dar. não vai. Ele tá metendo que é o treinador aí, mas eu acho que não vai, viu? Então vamos deixar uma convocação. Eu, você e o Tiagão. Vamos convocar ele então. Vamos puxar um treino. Só não pode ser peito, senão eu tô enrolado. Vai, mas, não... Tá bom. mas, Chicão, obrigado, viu, cara? Pô, eu que agradeço. Obrigado por você ter aceito. Gostei muito de conhecer sua história, sua família. Mais uma vez, obrigado, mano, por ter vindo. Manda um abraço aí pra todo mundo. O Genro também que tá aí. Tamo junto. Galera, é o seguinte, quero agradecer aqui a todos vocês que ficaram até o fim, toda a equipe aqui, Gustavão, Matt, toda a galera aí do Cowork Fiel. Esse foi o episódio onde nós conseguimos, eu espero, né, que o Chico tenha gostado, mas trazer de uma forma leve o assunto, de uma forma legal, gostosa. É um grande desafio, confesso pra mim, mas gostei muito mesmo do Obrigado. bate-papo. Eu vim, confesso, eu falei pra você no começo, né? Uhum. Fiquei um pouco meio preocupado, falei, acho que eu vou passar um pouco de aperto lá, mas foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já sabe, segue lá a Arena do Sócio Podcast, segue lá Apolinário Rafael, segue também o Coworking Fiel e toda a galera aí. Deixa seu comentário, seu like e já sabe, né? Espero vocês no próximo episódio aqui no Arena do Sócio.